Fala prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre a diferença entre insalubridade e periculosidade. Nós estamos comentando as NRs e eu percebi que muitos colegas têm dificuldade no que se refere a esse assunto. Então, resolvi dar um passo atrás. Ao invés de comentar o anexo da NR16, vamos falar sobre isso aqui hoje. Espero que, ao final, essas dúvidas tenham sido elucidadas. Então vamos lá, qual é a base legal para insalubridade e periculosidade? Por incrível que pareça, tudo isso começa na Constituição Federal. A própria Constituição Federal fala sobre as atividades insalubres ou penosas na forma da lei. E depois a gente passa aqui na CLT, e a CLT traz uma série de itens sobre esse assunto. Ela fala que são consideradas atividades insalubres aquela que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, expõe os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição a seus efeitos. Na mesma CLT, mas já no artigo 190, diz que o Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, limite de tolerância para os agentes agressivos e também o meio de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Já o artigo 193 da CLT fala sobre as atividades e operações perigosas e diz também a mesma coisa, que o Ministério do Trabalho é que aprovará, ou seja, que fará a regulamentação sobre o que é essas atividades perigosas. Onde a gente vê sobre essa legislação? Evidentemente, na NR15 e na NR16. NR15 para insalubridade, 16 para periculosidade. E claro, existem também outros dispositivos, como por exemplo, as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Essa aqui, que eu apresento para vocês, fala sobre o trabalho em condições insalubres de forma intermitente. As NRs, elas dizem o quê? Que terá direito ao adicional de insalubridade à exposição permanente. Mas a súmula 47 do TST diz que o intermitente também dá direito ao respectivo adicional. E tirando isso, outra coisa que a gente nunca pode esquecer são das convenções coletivas de trabalho, porque elas podem aumentar direitos, nunca reduzi-los, e elas podem aumentar direitos também sobre as atividades insalubres ou periculosas. Vale lembrar que nem tudo que causa mal dá direito ao adicional de insalubridade. E essa é mais uma confusão que as pessoas acabam cometendo. Mesmo se a atividade for perigosa, ou mesmo se ela for insalubre, o trabalhador só terá direito ao adicional se e somente se houver previsão na lei. Então pode ter o trabalho mais perigoso do mundo, só vai ter direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade se houver previsão na lei. Então vamos lá, algumas particularidades sobre esses adicionais. NR15, o adicional de insalubridade, vamos dar aqui uma entrada percentual, 10, 20 ou 40%, e esse valor é pago sobre o salário mínimo. A NR15 ela fala sobre o salário mínimo da região, mas como no Brasil o salário é mínimo em caráter nacional, é sobre o salário mínimo nacional. Então, os anexos da NR15, ruído contínuo, ruído de impacto, calor, esse aqui que foi revogado, que falava sobre iluminação, radiações ionizantes, condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibração, frio, umidade, agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância, inspeção no local de trabalho, limites para poeiras, minerais, agentes químicos, benzeno, agentes biológicos. Então são esses os agentes que geram direito ao adicional de insalubridade.
Então, terá direito ao adicional de insalubridade todo trabalhador que trabalhar exposto a algum agente agressivo ou com adição agressiva, desde que haja previsão na lei, conforme a gente já disse antes. Então, agentes químicos, por exemplo, existem centenas. Sílica, benzeno, tolueno são alguns dos exemplos de agentes químicos que dão direito ao adicional. Agentes físicos, ruído ocupacional, calor ocupacional. Agentes biológicos, aqui eu listei 3 condições que também dão direito. Coleta urbana de lixo, coleta e industrialização, cemitérios, exumação de corpos, pacientes em isolamentos por doenças infecto-contagiosas, bem como seus objetos de uso, não previamente esterilizados. Então todos esses terão direito ao adicional. É claro que aqui eu peguei apenas alguns, são vários outros agentes nessas mesmas características que dão direito. Tudo isso está listado lá na NR15. Nestor, e como é que eu sei sobre o percentual? Esses dias mesmo meu colega me perguntava, Nestor, e como é que eu sei sobre o percentual de cada agente? Lá no final da NR15 tem uma tabelinha lá com todos os percentuais. Na insalubridade, o que dá direito é um agente ou alguma situação. E normalmente essa situação causa doença. Uma doença que normalmente mata lentamente. É claro que existe também a condição agressiva ao trabalhador, no que se refere aí a condições hiperbáricas. Então, ao contrário da periculosidade, na insalubridade, o que dá direito não é a profissão que a pessoa exerce, e sim a condição que ela exerce o seu trabalho. Condição exposta a algum agente de risco. No que se refere, então, a alguma profissão que tem direito, a gente poderia dizer ao trabalhador que trabalha sobre condições hiperbáricas. Tirando ele, sempre que se fala em adicional de insalubridade, não temos como dar uma resposta concreta se tem ou se não tem direito, sem conhecer a situação em que o trabalhador realiza a sua atividade, porque nem todas as situações vão dar direito ao adicional. Por exemplo, ruído ocupacional. Várias profissões podem ter direito ao adicional de insalubridade por exposição ao ruído. Mas isso não quer dizer que uma determinada profissão sempre terá direito ao adicional de insalubridade por exposição ao ruído. Porque nem sempre trabalhadores da mesma profissão estão expostos ao ruído ocupacional. E a própria norma ela não cita a profissão, ela cita a condição. Vamos agora dar uma olhada sobre a periculosidade, Percentual 30%, mas esse agora é pago sobre o salário base do trabalhador e não sobre o salário mínimo, como ocorre no adicional de insalubridade. Os anexos: anexo 1, atividades e operações perigosas com explosivo; anexo 2, com inflamáveis; esse anexo sem número, radiações ionizantes ou substâncias radioativas; o anexo 3, atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Anexo 4, atividades e operações perigosas com energia elétrica. Anexo 5, atividades perigosas em motocicleta. Então, como você vê, o que dá direito à periculosidade é o trabalhador trabalhar numa condição de risco, e o próprio item 16.2 da NR16 dá essa definição para a gente. Então, normalmente, na periculosidade, a situação mata depressa. Por exemplo, o trabalhador que trabalha em ambientes com risco de violência levou um tiro, morreu. Diferente do trabalhador que está, por exemplo, exposto ao ruído ocupacional. O caso do adicional de insalubridade por exposição ao ruído. Tem o direito de receber os dois ao mesmo tempo? Veja o que a CLT diz no artigo 193. Ela diz que o empregado deve optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Na mesma linha vai a NR16. Então, colocando na tela agora todas essas diferenças de uma vez só. O adicional de insalubridade, ele tem percentual diferente, 10, 20 e 40% sobre o mínimo. O de periculosidade, 30%.
ou insalubridade sobre o mínimo, periculosidade sobre o salário base. Na insalubridade eu tenho agente ou condição de risco, né, que vai dar direito ao adicional de insalubridade. Já na periculosidade é sempre uma condição. No que se refere ao adicional de insalubridade, nós podemos dizer que normalmente o agente mata ou adoece lentamente, com exceção da condição hiperbárica, né, que é aquela que o trabalhador trabalha no fundo do mar e aí quando ele sobe ele tem que entrar numa câmara de descompressão, porque senão ele morre ali em pouco tempo. Então, com exceção desse, no adicional de insalubridade, sempre se adoece ou mata lentamente. Já na periculosidade, normalmente, nos casos de morte, se mata depressa. Beleza? Então, são algumas das diferenças da insalubridade e periculosidade. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que ele sirva, né, para você entender melhor as diferenças, as particularidades da insalubridade e periculosidade. A gente se vê numa próxima oportunidade, se nosso bom Deus assim quiser.